Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa segunda-feira, 17 de julho. Agora na Espanha, 10 horas e 31 minutos. No Brasil, 5 e 31 da manhã. Gente, eu começo pelo gráfico semanal, porque a gente está iniciando mais uma nova semana e já abrimos com um corpo real levemente comprador. É muito provável que a próxima oportunidade de estresse da linha superior da nuvem, que ficou lá em 31.700, é, é, crie mais conforto para ser superada, porque os últimos três testes da linha superior da nuvem de Shimoku acabaram falhando, encontraram uma parede de venda muito brutal, mas agora o book já foi ligeiramente consumido, por assim dizer. Foi bastante consumido. Esse primeiro teste na semana que começou em 26 de junho encostou aqui na linha superior da nuvem, depois na semana subsequente, que começou em 3 de julho, encostou na linha superior da nuvem. Aí a terceira, quarta tentativa já fica mais factível o transpasse de baixo para cima, justamente porque as principais ordens de venda já foram devidamente consumidas. No 4 horas a gente está literalmente escalando aqui, criando uma sequência de fundos ascendentes. Então o mais factível é que isso aqui exploda em direção à aresta superior, que está lá em 31.250. Se romper 31.300, que é onde está a bolinha indicando uma micro tendência de baixa no curto prazo aqui no 4 horas, se romper 31.300, fica no radar a possibilidade de buscar o topo em 31.804. Nos outros gráficos, no Renko, segue vigente a nossa pernada em direção a 36 mil dólares. No gráfico mensal, a gente está indo para. A gente já está na segunda metade do mês de julho. Segue a nossa jornada em direção à base da nuvem no mensal, que está lá em 37 mil, é para lá que a gente está indo, entre 36 e 40 mil dólares. No diário, a BTC está desenhando uma cunha triangular aqui na alça dessa bandeira de alta. Isso provavelmente vai redundar numa mega explosão ascendente, porque na projeção a nebulosidade esverdeada ganhou mais espessura, a linha superior da nuvem emborcou ainda mais para cima, ou seja, os compradores estão fortemente no controle da BTC. No intraday, a BTC está literalmente um reloginho. Vocês vejam que a amplitude de movimentação hoje entre a lower e a upper está engolfada pela amplitude de movimentação de ontem, que já não foi muito grande. Ou seja, isso aqui tem condições, isso aqui é o verdadeiro silêncio que precede um grande esporro. Quando forma essa reguinha é porque vem uma grande movimentação para cima ou para baixo. Muito provavelmente para cima. Daqui a pouco eu vou ofertar os sinais, vou pegar um ponto seguro aqui, porque a gente está sem muita amplitude de movimentação no intraday, mas eu vou pegar um ponto seguro para ofertar os sinais na sala. Com certeza vai ser lucro no bolso dos assinantes, como foi ontem e como tem sido. E na seara fática, um ex-procurador assistente do Departamento de Justiça norte-americano explica por que o caso Ripple versus SEC não deve ofertar uma oportunidade recursal para a SEC, já que essa derrota perante um tribunal federal norte-americano, se for levada para instâncias superiores, pode criar um precedente que inviabilizaria toda a atual política da SEC junto à indústria criptográfica. E a Binance reportou que está integrando a Lightning Network, uma solução de camada 2 para a blockchain da BTC, da Bitcoin, e agora as transações vão ficar mais leves, mais baratas e muito mais rápidas com a integração com a integração da Lightning Network junto ao ecossistema Binance. Enfim, uma boa notícia. E o protocolo Aave, essa besta enjaulada que eu venho reportando diuturnamente aqui no canal, lançou uma stablecoin 100% algorítmica, a GHO. Eles afirmam que a stablecoin é apoiada numa multidão de ativos digitais bloqueados naquele protocolo DeFi. Enfim, lembrando que stablecoins 100% algorítmicas, como era o caso da UST, que era baseada ou lastreada, apoiada pela Luna, acabou colapsando, causando um rombo de 60 bi. Lembrando que stablecoins 100% algorítmicas sempre embutem em si um risco,
porque elas são cunhadas ou são queimadas de acordo com protocolos descentralizados, ou seja, de forma algorítmica. Tanto a cunhagem quanto a queima são totalmente algorítmicas. E isso acaba englobando um risco relativo ao protocolo que permite a cunhagem e a respectiva queima. E na seara geopolítica e finanças internacionais, o resultado selvagem do caso Ripple versus SEC embaralhou totalmente a política da SEC junto à indústria criptográfica e coloca em xeque, inclusive, a cabeça do Gary Gensler. Uma reportagem aqui na Market Watch diz que todas as fiscalizações e procedimentos investigativos em andamento nesse órgão regulatório federal norte-americano estão todos deslegitimados até que um marco regulatório cripto ou até que um tribunal superior norte-americano pontifique de forma clara as balizas que já foram sinalizadas pela decisão que deu vitória a Ripple, no caso Ripple versus SEC, e pontificou que a XRP não é um security, não é um título de valor mobiliário. E a guerra da Ucrânia continua causando mais estragos geopolíticos. O Putin agora afirmou que tem o direito de usar bombas de fragmentação, enquanto os Estados Unidos vão fornecendo esse tipo de armamento para a Ucrânia. Esse armamento é muitíssimo letal para os civis, porque eles podem continuar detonando fragmentos do artefato original anos após o final do conflito. Ou seja, os civis são os mais afetados com esse tipo de armamento. Enfim, o imbróglio russo-ucraniano vai causando ainda mais estragos. E a Rússia agora, nessa madrugada de domingo para segunda, fechou a ponte que liga a Rússia à Crimeia. Os oficiais declararam emergência e reportaram avarias na ponte. Não deram mais detalhes sobre o que teria causado o fechamento da Crimeia, da ponte terrestre entre da Crimeia e a Rússia. Enfim, a BTC aqui no 6 horas segue dando vigência a uma bandeira de alta. Agora a gente parece lá no diário que está desenhando uma cunha na alça dessa bandeira. Respeitamos a mediana do canal de Keltner, que segue com as 3 linhas emborcadas para cima. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu. Deixa eu ver quem está subindo mais de 5%. Algorand, Matic subindo 1,39%. Kusama 2,93%. Daqui a pouco eu volto e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.